duas instituições que eu acho que de fundamental importância. Os Demolês, o capítulo Juventude da Ordem Demolês, número 94, que são jovens dos 12 aos 21, que têm as suas reuniões quinzenais, né? E também o Betel, número 03, Barreiras, Bahia, das Filhas de Jó Internacional, que também são crianças do sexo feminino dos 10 aos 20 anos de idade, que estão conosco até hoje e que são mantidos, patrocinados pela loja maçônica Fraternidade Barreirense. A nossa ordem ela foi criada em um contexto pós-Primeira Guerra Mundial, onde muitos pais, tios, irmãos, homens da casa foram à guerra e infelizmente vieram a falecer. Então, muitos jovens como eu e muitos de meus irmãos acabaram ficando sem suas figuras paternas dentro de casa. Como o patriarcado era muito forte na época, esses garotos de 12, 15, 17 anos viraram os homens de suas casas. Tinham um papel de cuidar de suas famílias. Então, na figura de nosso tio Frank Shermaland, ele fundou a Ordem Demolei para que ela fosse uma escola de líderes, uma escola de homens, onde garotos entrassem meninos e saíssem homens completos, para que pudessem ser bons pais, bons maridos, bons maçons no futuro, bons homens, respeitáveis aos olhos dos homens de bem. Hoje, em Barreiras, muitos homens bem-sucedidos, muitos profissionais bem-sucedidos passaram por aqui. Muitos profissionais, enfim, médicos, advogados, empresários. Eu sei que o nosso capítulo é um dos mais antigos. O nosso número é 94 de fundação do Brasil. O tio Alberto Mansur, que foi o maçom que trouxe a ordem aqui para o Brasil, esteve presente na nossa criação e fundação. O capítulo Demolei foi fundado unindo os esforços de Oswaldo, o mestre maçom dessa casa, através de Reginaldo Melo, através de Romero Tavares. Foram mentores da criação e da fundação desse capítulo Juventude Barreirense número 94. Nós, eu, Reginaldo, Rafael, Jaime, Oswaldo Batista, dirigido por nosso irmão Jaime, da caminhonete que ele tinha, fomos convidados para ir para Caicó para receber o grau 33. Lá fizemos o 33º grau e houve uma reunião, uma sessão de Demolê. E nós fomos participar. Eu gostei, nós tínhamos tantos maçons aqui com filhos que a gente poderia aproveitar. Trouxeram o estatuto e aqui nós tivemos a ordem, a autorização para apiar o Demolê. E aí foi feito. Eu trouxe toda a documentação, só não tive a oportunidade de fundar, porque já era fim do meu mandato. Aí Reginaldo entrou e fundou o capítulo Juventude Demolê. Na época, eu fiquei na frente do Demolê 10 anos. 10 anos eu fiquei na frente do Demolê. O Marcos Andrei foi o primeiro mestre conselheiro daqui, do Demolê. Eu fui o primeiro Demolê, o primeiro mestre conselheiro do capítulo Juventude Barreirense, né, número 94. O pessoal de Itabuna chegou aqui, criou o capítulo, fez a iniciação e disse: você tem que fazer isso, isso e isso. Entregou os rituais, no outro dia foram embora. E aí a gente fazia como? Ou seja, a gente tem que se virar para aprender. Aí a gente ia, na época era só telefone, a gente ligava, perguntava como era, isso tirava dúvida e tal. Mas fazíamos as reuniões e tudo, com muita disciplina, com muita ordem. Passamos aqui 3 anos, a loja ainda funcionava lá embaixo, no templo, lá no centro da cidade. Depois é que ele veio para cá. Os Demolês foram criados e foi assim, batizado e começou lá na loja lá de baixo. No espaço que eu falei assim para vocês antes, que era o espaço retangular, era ali que se montava o momento dos Demolês. Eu tinha 19 anos, então assim, a ritualística era muito importante, e como eu tinha uma idade maior até do que alguns, eu tinha sempre nessa casa, quase todos os iniciados eram nessa casa, de 18, 19, 20 anos. Tinha os mais novos, com 14, 15 também.
mas a gente tinha um certo comando em cima deles. Então a gente conseguia organizar, treinar, fazer os ensaios, saía quase que perfeito. A gente tinha uma relação muito grande com o capítulo de Itabuna, que foi o que fundou a gente aqui. E a gente tinha os congressos, os seminários, alugava ônibus, a gente ia. E às vezes ia um grupo pequeno, às vezes um grupo grande. Tinham vários tios na época, eles apoiavam bastante. Eu não perdia muito, não. Reuniões de Demolei, eu viajei muito com esses Demoleis. Eu era o presidente da loja ou o delegado distrital. Eu fiz parte do primeiro conselho consultivo da fundação do capítulo da Loja de Demolei de Barreiras. Eu, por viajar muito, e às vezes eu viajava, passava 10, 15 dias fora e coincidia com as sessões do Demolei. Eu não estava na região, eu estava a 400 quilômetros daqui, às vezes fora do estado, e eu fui ausente um pouco. Eu tenho essa culpa, mas não era culpa minha, era do desenvolvimento e minha função no mundo profano. Mas a equipe trabalhou bastante, fizemos muitos trabalhos interessantes. Pelo fato de eu ter sido um destaque como liderança, né? Como mestre conselheiro daqui, na época o mestre conselheiro nacional, que era o nosso irmão Monjardim, e o João, se não me engano, o João Felipe, os dois eram do Supremo Conselho da Ordem de Demolei. E aí eles resolveram criar em todos os estados da federação os mestres conselheiros estaduais, que até então não existia. E me convidaram para ser, a qual eu aceitei, a ser mestre conselheiro do estado da Bahia. Eu fui o primeiro mestre conselheiro do estado da Bahia. A gente fez uma cerimônia, se eu não me recordo, na cidade de Jiquié, a qual eu fui empossado, na presença de várias autoridades maçônicas, inclusive o Mansur, várias, eu tenho fotos, tenho relatos disso aí. E daí começou o trabalho como mestre conselheiro estadual, que nada mais era do que a gente fazer a divulgação e criação de novos capítulos pelas cidades. E eu saí daqui diversas vezes, criamos vários capítulos em Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista, outro em Itabuna, em Jiquié, em várias cidades nós criamos outros capítulos. Aí chegou o tempo da idade, né? E a gente passou o bastão para outro, e aí pronto, fiquei meio que na reserva, aguardando a loja maçônica da qual eu sempre tive contato, que é a Fraternidade Barreirense, me convidar para ser maçom, que passaram-se 20 anos aí, que se diz. Demolei, fui consultor, fui membro da Ordem de Demolei, fui presidente do Conselho de Demolei vários anos e, por último, cheguei a oficial executivo da 4ª Oficialaria Administrativa para a região Oeste. Eu fui um dos primeiros conselheiros quando o capítulo Demolei foi instalado em Barreiras. Então, eu acho que foi de máxima importância a formação que se dá nesse capítulo. Meu neto é Demolei. Meu filho, Charlie, quando foi iniciado aqui, Demolei. Eu estava com ele. Foi lá no CDL, a reunião de adoção, não é? Do ingresso dele, no Demolei. Achei tão lindo, quando ele bota aquele negócio na mão que sai com aquele espaço, ele transportando. Fundamental para a vida dos nossos jovens, sejam eles parentes nossos, filhos, sobrinhos, ou da sociedade, que não tenham nenhum vínculo direto com o maçom. Então, eu não sabia nada de Ordem Demolei, não conhecia a Ordem Demolei, e um primo meu, Cleitinho, os antigos chamam ele, né, Cleiton Melo, me fez o convite. Eu já tinha 17 anos já quando isso ocorreu, entrei tardiamente na Ordem, e conversou com minha mãe, explicou que era a Ordem Demolei, conversou comigo também. Então, eu estava em plena adolescência, né, uma das coisas é justamente fazer novas amizades e tal. E aí me fez o convite, e minha mãe acatou e eu fui. Conheci a Ordem Demolei e ingressei em 20 de novembro de 1993. Eu venho de uma família bastante humilde, pais separados e tal. Então, para eu ingressar na loja, no capítulo, você tem que ter toda a indumentária, né? Calça preta, sapato social, a gravatinha borboleta, e eu não tinha condições de comprar.
Então, uma tia minha comprou a calça, comprou a camisa. Com o que sobrou da barra da calça, que foi a minha mãe quem fez, ela fez a minha gravatinha borboleta. E o sapato, eu peguei um sapato marrom, que era do meu padrasto, e um cinto, que era também marrom, e pintei de preto. Então, dessa forma, eu consegui ter a indumentária para ingressar num capítulo, porque financeiramente não tinha condição. Então, conversando com o irmão recentemente, ele disse que essa história é lembrada por alguns ainda hoje. Antes de ser iniciado, eu não conhecia a Ordem Demolei. Fui à internet, pesquisei algumas coisas, alguns vídeos no YouTube. Muitas mentiras, muitas verdades, mas em primeiro momento, foi mais pela curiosidade. Eu achei interessante uma ordem, eu achei interessante a fraternidade que existia aqui dentro. Sempre me foi falado sobre a sensação de pertencimento que os garotos têm aqui dentro do capítulo. E eu fiquei curioso para saber como era. E, em primeiro momento, foi essa a impressão que eu tive. Depois que eu fui entendendo mais, conhecendo mais, eu tive uma vontade de trabalhar pela Ordem Demolei. Eu tenho um filho, que é Demolei, João Vitor Cardoso Campelo Ribeiro. Hoje ele está com 20 anos, ele está com 7 anos na Ordem Demolei. Essa resolução dele em participar, para a gente foi muito natural, né? Porque nós já vivíamos numa família maçônica, né? Desde o meu bisavô, o meu pai, e para ele foi muito tranquilo. Porque o capítulo Demolei tem jovens de 12 a 21 anos. Então está no processo de formação, né? De formação dos seus valores, formação da sua vida social, da sua vida ética. Então essa formação ela é conduzida através dos valores ensinados pela própria instituição, pela própria organização. E conhecendo mais sobre a ordem, fazer valer as 7 virtudes que a nossa casa prega, que a gente aprende aqui dentro do nosso capítulo. A Ordem Demolei, ela veio, né, com um brilho, né, para aprimorar a vida do meu filho, né? Por quê? Porque dentro da ordem, né, eles são conduzidos nessa perspectiva do que é o correto, de fazer boas escolhas, de estudar, de conhecer, né, e praticar as 7 virtudes, de conhecer e vivenciar os baluartes, né, e tudo isso dentro de uma perspectiva muito madura. Todos eles têm uma história diferenciada para contar pelo desenvolvimento que aqui recebeu, tá certo? Então, com muito orgulho que eu falo do capítulo Demolei, que a loja maçônica contribuiu. Eu acho que o exemplo, a melhor educação é o exemplo, você educar pelo exemplo. Então, como a maçonaria tem essa disciplina, tudo isso aí, então tudo isso foi muito bom. Inclusive, eu tive um filho que ele foi Demolei, o Jansen, o mais velho, ele foi Demolei. A Ordem Demolei, eu acho que eu sou um exemplo disso, ela é muito importante para o jovem justamente na impressão desses valores. Você imagina um jovem de pais separados, de uma família humilde, as chances que ele tem muito grande de entrar por caminhos que possam desvirtuá-los, né? Então, dentro da Ordem Demolei, você tem um incentivo a se manter bem nos estudos, você tem um incentivo de quão importante é você estudar para se manter, para você constituir uma profissão, você tem o tempo inteiro a mostra do respeito, né? Você tem que estar respeitando os tios, respeitando as primas, a valorização da mulher, então isso aí ajuda a plantar dentro do jovem ou a desenvolver dentro dele esse sentimento de um cidadão exemplar. Então, isso foi imprescindível. Isso ele aprendeu dentro da ordem, né? Como ele é filho único de homem, então ele precisava de irmãos mais velhos para ajudar nessa condução, para conversar, para se espelhar, né? Ele precisava de tios que conduzissem e trabalhassem nele o melhor, que fosse um bom líder. Isso tudo foi encontrado aqui dentro da ordem. A loja de Barreiras, ela nasceu com maçons indo se iniciar na Barra, receber os graus até chegar a mestre na cidade da Barra, de barco. Desciam de barco, subiam. E a gente tem essa gratidão pela loja da Barra. E a gente retribuiu. Nós fomos criar o capítulo Demolei da Barra. Então, eu acredito que o grande arquiteto do universo guia as coisas para acontecerem. O Demolei é igual uma formiguinha. Em cada lugar que você vai, você acha uma formiga. Então, o Demolei é assim.
Se você procurar, quem é Demolei aqui, levantar a mão no meio de 20, você vai encontrar um ou dois, que sempre vai ter. Passando certo tempo, surgiu as filhas de Jó. Eu era o venerável, também fizinho do meu venerável. Foi outra ideia também que, por que não aproveitar? Porque já existia no Brasil e na Bahia filha de Jó. E por que não aproveitar as garotas também? As Filhas de Jó é uma fundação voltada para meninas jovens, entre 10 e 20 anos incompletos, entendeu? Ela ensina elas a liderar, a respeitar os mais velhos, a obedecer às leis e trabalhar em equipe, basicamente. Até o Teresa Widmich, ele era casada com um maçom e eles viveram bem na época que estava tendo muitas guerras. E ela observou que essas meninas ficavam desamparadas e ela via que dentro da maçonaria existia maçons, existiam as esposas dos maçons, tinha os demolês. Então ela se questionava por que a gente também não cria uma organização que a gente vai acolher essas meninas que estão precisando desse acolhimento nesse momento e dando um sentido para a vida delas. E aí ela lembrou que quando ela era criança, a mãe dela contava muito sobre a história de Jó para ela e para os irmãos. Então ela buscou passar essa mensagem para todas as meninas que iniciassem nas Filhas de Jó. Hoje a gente tem 104 anos de fundação das Filhas de Jó e o Betel chegou em Barreiras em 94. O de Barreiras ele é o 11º do Brasil e o 2º da Bahia. Apesar que a gente leva o número 3, a gente é o 2º da Bahia. Eu fui a primeira guardiã de instalação de 1994. Eu não sei exatamente, porque eu fiquei com uma ligação muito forte, eu não sei exatamente se eu fui 4 anos ou se eu fui mais de guardiã, porque eu saí, mas não saíram de mim. Todos os dias eu estava na maçonaria. Mas eu acho que eu fui 4 anos a guardiã. Em 93, Hilton Nascimento era o venerável da loja maçônica. E aí já tinha o capítulo dos Demolei, que funcionava aqui já em Barreiras, já todo instalado. Então, eles convidaram algumas mulheres para uma ser escolhida para trabalhar com esse grupo que se chamaria Filha de Jó, que era um grupo que estava vindo de Nebraska, os Estados Unidos, para o Brasil. E eu participei, né, me convidaram e participamos. Nisso, por algum motivo, eles me escolheram, dentro das entrevistas que fizeram, a loja maçônica me escolheu para poder fazer esse trabalho com as Filhas de Jó. Foi uma contribuição muito grande do nosso irmão Alex, porque eu tinha o meu escritório de contabilidade, eu não tinha um tempo disponível para estar cuidando só disso. E praticamente ele arrumou toda a documentação e instrumentos necessários ao trabalho do Betel. Ele conseguiu tudo através de Salvador. E aí nós fundamos. Em 94, nós começamos a fazer a implantação. Instalamos o capítulo aqui, instalamos a ordem. Em março, fui recebido a autoridade por toda a posse por Hilton Nascimento, a mim, Alex, e depois aí eu empossei um conselho, e esse conselho empossou as Filhas de Jó no dia 23 de abril de 94. Neste dia, houve a fundação do Templo de Salomão em São Desidério. Como eu, venerável, me convidaram para ir assistir lá a fundação. Eu fui, mas correndo, voltamos para fundar o Demolei, o Betel. Foi uma reunião expressa de emoção, do desconhecido que invadia ali. Eu também ainda era uma menina, eu estava num templo maçônico que não era a entrada para mulheres. E eu sentia que naquele dia havia um diferencial para toda a minha vida e um diferencial para todas as meninas. E todos os maçons que participaram daquela reunião, eles experimentaram uma coisa que eu tenho certeza que ficou marcado na vida deles. Eu ingressei em 94 e quem me convidou foi tio Alex Alencar. Na época era muito amigo dos meus pais
E eu não sabia muito do que se tratava ser uma filha de Jó. Mas eu lembro assim, tem tanto tempo, mas eu me recordo dele me convidar, de falar que tinha um grupo de jovens, um grupo de meninas da maçonaria. Primeiro ele falou com a minha mãe, né? E aí ele falou que seria importante para a minha formação. E aí ele perguntou depois se eu queria e tal, e eu topei. Mas eu só vim realmente saber do que se tratava depois da minha iniciação. Era todo um processo, porque naquela época nós não seguíamos nada que fosse do Brasil. Nós tínhamos tudo que recebíamos da loja de Nebraska. A gente recebia inglês e a gente fazia toda a tradução para português. E eu recebi, fui a única no Brasil que recebi o grande conselho de Nebraska que veio para cá, o qual me presenteou com uma viagem, eu e a Adriana, para Nebraska, e recebemos todas as ordens de como seria as filhas de Jó. Na época, era Alberto Mansum, parece que era o nome dele. Ele fazia essa transmissão toda de filha de Jó e Demolay para o Brasil. E ele não dava conta de vir em todas as lojas. E aí eu sei que a gente teve que fazer isso, trabalhar com aquelas meninas. E a gente era o primeiro grupo de mulher que invadia a loja maçônica. Eu tinha um grupo, cheguei a trabalhar com 70 meninas. E a loja maçônica é uma loja de homens. O pessoal, até poucos anos atrás, entendia que a maçonaria era uma sociedade voltada para homens e ficavam meio sem saber o que acontecia dentro. Então, as ordens paramaçônicas, as filhas de Jó em questão, elas hoje servem para poder mostrar à sociedade que aqui existem meninas, que as famílias trazem suas filhas para aqui para dentro, não só os maçons e suas esposas, como os familiares em si, da sociedade civil organizada, apoiam as filhas de Jó, trazendo suas filhas para cá. Fui muito honrada, porque eu fiz toda a implantação, eu fui para Paulo Afonso, eu fui para Caicó, Rio Grande do Norte, eu fui para Caruaru, eu fui para Vitória da Conquista, foi empossado por mim, Leão foi empossado por mim, por todo o meu conselho, e nós, Bom Jesus da Lapa, Xique-Xique, Barra, todo esse trabalho, e eu levava a palestra do conhecimento das filhas de Jó a todas as cidades onde a gente era convidada. Era um trabalho espetacular. Que eu também participei das filhas de Jó. Minha esposa ficou também uns 10 anos na filha de Jó. Eu e Vitor, nós ficamos, ou eu e Neto, como você preferir, nós ficamos na ordem uns 10 anos. Na época eu me senti muito honrada e me sinto até hoje de ter criado o mascote, a borboleta. E como foi acertada a borboleta pela transformação. Então foi uma coisa que eu coloquei e ficou o mascote das filhas de Jó sendo a borboleta. No Betel, eu fui guardião do Betel junto com minha esposa, Tânia Rosedal Marques dos Santos, que ela foi guardiã vários anos também. A filha de Jó, para mim, ficou mais incorporada, porque eu tenho 2 filhas, da qual foi iniciada como membro do corpo do Betel. Minha filha Maíra Rosedal Marques dos Santos, uma certa tarde de domingo, ela entrou no seu quarto e começou a solfejar alguma música, algumas notas musicais, e ela escrevia o hino do Betel, que para minha surpresa ela trouxe para o Betel e apresentou aqui e tornou-se o hino do Betel cantado por esse oeste todo. No Betel das alturas somos anjos, somos mel, traços fortes, tão sublimes, usam mobe, vestem céu, brilha o branco, pureza púrpura, amam pátria, pais e mães, e a cada estrela que você encontrar, uma filha de Jó nascerá, uma linda menina. Já Tainã Rosedal Marques dos Santos fez a boneca Baby Flower, que foi a mascote do Betel. Criou aqui, nesse Betel número 3, Betel Barreirense. Eu conheci a ordem através de uma colega minha de escola,
que a gente estudava no primeiro ano do ensino médio, e ela falava muito bem da ordem, não entrava em detalhes, só falava da grande evolução, como ser filha de Jó e do grande encantamento. E isso me despertou muito interesse pela ordem. Aí teve aqui no anexo uma apresentação, Sejamos Conhecidas, e ao chegar com meu pai e com minha mãe, a gente ficou encantado porque tocava o hino do Betel, feito pela minha irmã Maíra Rosendal, filha do tio Marques e da tia Tânia. Um hino lindíssimo, repetidamente estava tocando. E quando teve a apresentação, então eu fiquei decidida que eu iria entrar na Ordem das Filhas de Jó Internacional. Foi quando realmente eu entrei aos 16 anos de idade. Naquela época, era muito difícil, porque só quem podia entrar nas Filhas de Jó e dos Demoleiros, só filho de maçom. Só era filho de maçom, não tinha outra. Hoje não, hoje tem mais oportunidade da gente trazer mais jovem. Muitos filhos de maçons participaram dos Demoleiros. Era um grupo muito bom, que hoje pessoas que são até maçons, que teve essa facilidade de entender qual é a mensagem dos Demoleiros. Com a vinda dos Demoleiros, que através do nosso irmão Oswaldo Martins Sobrinho, então, posteriormente, as Filhas de Jó. E foi uma coisa de grande valor para a loja, apesar da responsabilidade que é lidar com jovens, e às vezes jovens que não eram só adolescentes, eram jovens até meio pequenos mesmo. Naquela época nós corríamos atrás, eles nos proibiam cabelo grande, usar brinco, tomar cerveja, é muito difícil. Às vezes, se sair daqui uma equipe, eu, Marcos, irmão Antônio Marques, nós saímos de carro à noite procurando os filhos de Jó, os Demoleiros, vigiando. As filhas de Jó que queriam festa, nós levávamos elas nas festas e ficava na porta para trazer para entregar aos pais. Entendeu? Terminava a reunião aqui e nós íamos entregar em casa as filhas de Jó. E os Demoleiros também, entendeu? Era muito bom e até hoje está bom. Você vê que Deus deu uma melhorada, a tecnologia chegou, entendeu? Graças a Deus nós temos que respeitar as filhas de Jó e os Demoleiros. A gente era quem é responsável para levar elas nas festas. Quantas e quantas vezes nós fomos para a boate, que as mães não levavam, a gente é que ia, ficava até certas horas com elas, aí voltava e entregava. Quando terminava a reunião aqui, enquanto alguém não chegava para pegar, a gente não saía. A gente ficava aqui até a última. Quando não tinha para ninguém para levar, a gente saía. Botava dentro do carro e ia levando de casa em casa, até a última. Eu me recordo muito de tia Eliane, dela pegar a gente, e na época tinha uns barzinhos, e assim, era um cuidado de verdade, era como se fosse a mãe da gente ali. E a gente sempre foi muito responsável. Os Demoleiros eram de um cuidado de irmã. Tanto que as mães confiavam os meninos que dirigiam, que tinham carteira de motorista na época, de colocar aquela ruma de adolescente dentro do carro e a gente sair, passear. E era tudo tão saudável. Foi uma época muito legal, mas a gente não se sentia vigiado, não. A gente se sentia feliz em estar pertencendo naquilo, em estar naquele grupo, em estar com aquelas pessoas. A missão nossa dentro do Betel, por mais árdua que seja, mas era uma coisa prazerosa tomar conta dessas meninas. Tanto eu como o irmão Neto éramos comissário de menor na época, eu ainda continuo sendo comissário de menor. Levava elas em casa e trazia. Às vezes ia para a boate, as de maior idade, a gente acompanhava e na condição de maçom e também de agente de proteção a menor, a gente olhava e dava horário, levava e trazia. Contra qualquer tipo de coisa que viesse contra elas, viesse ferir o caráter, a moral e a dignidade delas. Na época, na equipe boa, era Marivaldo com Moêmia, que fazia parte, era Tânia com Marques, era Galega com o Lirazzo. Então, era uma turma boa. Foi uma experiência muito boa. Apesar de não ter filhas mulheres, só tive 3 homens, mas as meninas eram assim, tudo. Eram muito carinhosas, era um trabalho muito bom. Nós fizemos muitos congressos com ela, participamos de vários congressos.
E na época a turma era assim espetacular, tinha as meninas assim maravilhosas. Levamos a sério mesmo aqui. Ele não foi dos Demolês, ele participava comigo no trabalho com as filhas de Jó. Participamos de muito congresso, participamos de muitas festas. Nós chegamos no congresso em Itabuna, aí o ônibus repleto, né? Aí chegamos lá, estava tudo muito, muito bom, prepararam muito bem, hotel e tudo muito coisa, e fomos almoçar. Só que eles nos serviram, nós chegamos já tarde, né, estrogonofe. Aí, resultado, com essa comida, na hora da reunião, quase todas as pessoas começaram a passar mal. Começou a passar mal e foi gente no outro dia, gente internado e os irmãos lá de Itabuna naquela preocupação. E na hora no outro dia tinha o congresso, né? Na hora do congresso só servia água de coco, coco que ninguém dava conta de tanto coco. Teve cunhada que precisou internar, não precisou internar. Quando chegava no hotel, assim, era todo mundo disparado para ir. Mas ninguém culpou ninguém, nem nada. Foi uma coisa que aconteceu, né? Porque foi uma coisa assim muito triste, mas ao mesmo tempo todo mundo depois deu muita risada do que aconteceu. Mas isso aí ficou marcado para todo mundo. Se você perguntar a todas as pessoas que foram nesse congresso, esse ficou marcado. Nós tivemos muitos encontros bons. Tivemos congresso em Valença, tivemos congresso em Feira, em Conquista, em Aracaju. Então, foi um período muito bom mesmo com as meninas. Você poderia viajar, hoje você não viaja assim tão tranquilo, né? Mas naquela época você poderia viajar, era bem mais tranquilo. E a confiança dos pais também na gente era muito grande. Nós fomos para a Conquista participar de jogos, disso, como todas as outras lojas mandaram, jovens, para participar dos jogos. Era a cabeça de chave aí, Rafael, Alex, Romero, esse aí não negava fogo e nada. Romero não tinha jeito. E lá, esse Alex era carne de pescoço. Nós fretávamos os ônibus, eu ia com Lourdes, Romero às vezes ia com Clara, Rafael viúvo. Pronto, era assim. A gente já ficava no meio do ônibus. Do meio para frente, as meninas, filha de Jó. Do meio para trás, os marmanjos. Aí tinha uns marmanjinhos que sempre tem no meio, né? Quando levantava para ir lá falar com as meninas, Alex levantava. Opa! Ele levantava, Alex, ele ia lá na frente. Levantava, chegava no meio do ônibus, botava a mão assim, para onde é que o senhor vai? Não, vai nada, seu lugar é lá atrás. Pronto. Brincando, rindo, resolvia a questão. São momentos de interação com jovens, são momentos de muito aprendizado, valores muito bons para os jovens, uma responsabilidade de viagem com eles muito grande. Porém, os jovens não dão trabalho, são muito bem educados, a gente conversa antes, faz uma oração na saída e as viagens são todas feitas com perfeita sintonia de aprendizado e aperfeiçoamento moral e individual de cada um. Um dia eu estive aqui em Barreiras e uma delas me recebeu ali da porta e eu disse, você sabe quem foi que fundou o Betel em Barreiras? Eu disse, eu não sei não, seu Hilton. Você está falando com ele. Foi mesmo. Recebi um presente, que dediquei muito a esse presente, um relógio. Infelizmente ele deu problema e com pouco tempo, aí eu tive que comprar outro relógio. Mas demorou para mais de 20 anos. Com relação às filhas de Jó, tá certo? É uma coisa maravilhosa. Porque você trabalha o caráter, você trabalha a espiritualidade, você trabalha o emocional, você trabalha a cidadã em um contexto que ela é uma mulher, que ela não precisa do espaço do homem. E você vai trabalhando com aquela menina que ela deve casar, deve ter filho, deve conservar a família, deve ser uma profissional. E ela tem um espaço imenso, a mulher tem um espaço imenso na sociedade. Eu fui guardião, junto com a minha esposa, inclusive,
e conseguimos também fazer uma gestão muito boa. Participamos de vários seminários fora daqui com todas elas, tá certo? E sabemos hoje que todas aquelas pessoas que aí estiveram, de uma forma ou de outra, tá certo, saíram vencedoras. Dificilmente você encontra uma filha de Jó que hoje não esteja cursando medicina, advocacia e podendo dar exemplo dentro da cidade de respeito aos pais, respeito às coisas sagradas, respeito aos mais velhos, tá certo? Que são os principais ensinamentos que se recebe tanto das filhas de Jó como também os demolês. E aqui dentro a gente aprende, eu particularmente aprendi, valores que eu já tinha dentro de minha casa e foram reforçados aqui dentro. Essa influência positiva de valorização dessas virtudes, de valorização do bom caráter, com certeza é o maior exemplo e é o maior legado que o Demolê deixa. Eram jovens que chegavam aqui de uma forma, todo pacato, e dentro de poucos meses já estavam outros jovens. Já adquiriam uma melhor desenvoltura e com isso realmente só fez o bem essa turminha, porque hoje nós temos médicos, advogados, tá entendendo? Que foram demolês e foram das filhas de Jó também. E eles agradecem também a isso, a maçonaria. Quando nós vemos um demolê, uma filha de Jó, que na vida adulta tem um desempenho extraordinário. No mínimo, um desempenho de fluência, né? De fluir bem. Uma pessoa que tem uma visão de vida, tem a forma de falar, porque aqui dentro se trabalha isto. Engraçado, né? Porque hoje, como mãe, eu vejo que tudo fez sentido. Tudo fez sentido. E eu vejo o quanto é importante na formação dessas jovens. A minha filha iniciou com 12 anos, minha filha Laisa Kaline da Silva Santos Ribeiro. Hoje ela está guardiã do Betel, me acompanhando. É meu pai, eu estou guardião e ela está guardiã. E é notória a evolução dela dentro do Betel, porque ela não está basicamente sendo criada no mundo profano. Hoje em dia todos sabem que é difícil você manter filhos desde que eles não tenham uma base familiar, uma base educacional e fora da minha casa, onde ela encontra essa base, e aqui dentro das filhas de Jó, entendeu? Amparada pelos preceitos da maçonaria universal. Ser guardiã do Betel, para mim, é um privilégio, porque eu sou uma filha de Jó. Então, quando eu, filha de Jó, fui ativa, eu ascendo ao cargo de guardiã do Betel, eu não estou aqui apenas para garantir o que meu cargo manda, mas também para ensinar as meninas, que são minhas irmãs, tudo que eu aprendi como uma filha de Jó ativa. Eu estou aqui para compartilhar com elas minhas experiências, onde eu errei, onde eu acertei, e mostrar o melhor caminho para elas. Mas as filhas de Jó já fazem parte da minha vida há 27 anos. Desde 1997, quando minha irmã iniciou e fundou o Betel Terra Flor em Botirama. Meu pai, o Wallace Ribeiro, ele fundou o capítulo Demolê em Botirama, e minha tia, irmã do meu pai, a Jussara Ribeiro, ela fundou as Filhas de Jó. E então, eu pequena, comecei a crescer dentro da maçonaria e eu via a Irmandade de Demolês, a Irmandade Filhas de Jó, e eu pensava que eu queria ser da maçonaria também. Foi a melhor decisão que eu tomei. Eu só me arrependo de não ter conhecido aos 10 anos de idade a ordem, só apenas aos 16 anos. E ali mostrou que trouxe o meu despertar da minha linha de espiritualidade, da temência à fé em Deus, assim também como perder a timidez em falar em público, despertar e desenvolver a minha oratória, a minha oralidade, a minha escrita, o nosso amor à pátria. Então, todos esses ensinamentos que a gente tem dentro da nossa ordem, ela tem que ser praticada na nossa sociedade para nos tornarmos mulheres cada vez mais líderes e também as mulheres mais justas em toda a terra, assim como diz na Bíblia Sagrada. Eu até brinco que eu era uma jovem de 12 anos, bem largada, que não tinha responsabilidade com as coisas. E a partir do momento que eu me tornei filha de Jó,
que eu comecei a entender a responsabilidade de ser uma filha de Jó, eu levei essa responsabilidade para a minha vida. E aí eu comecei a crescer não apenas como membro das Filhas de Jó, mas como uma mulher, uma jovem, uma cidadã na minha vida pessoal. E eu não consigo nem colocar, assim, começar a enumerar tudo que eu aprendi, é muita coisa. O adolescente hoje é diferente da minha adolescência, né? Muito diferente. E eu acho que a gente é plantar todos os dias a sementinha com todos os valores de que a gente acredita, para que quando eles forem trilhar o caminho sozinho, quando eles começarem a andar com as próprias pernas, eles lembrarem de todos os valores, passado não só pelos pais, né, mas pela instituição de que eles também fizeram parte e que vão fazer parte ainda por muito tempo. Eu iniciei aqui com 11 anos. Eu tenho tios que são maçons. E eu tenho primas e tias que foram filhas de Jó, que são filhas de Jó. E aí uma tia minha comentou com a minha mãe que ela gostaria que eu fosse filha de Jó, gostaria que eu participasse, que eu iniciasse. E aí a minha mãe achou muito interessante, porque eu sou filha única e eu não era muito sociável. E aí minha tia falou que ia ser muito bom para mim, para minha oratória, para mim ser sociável. E por eu ser filha única, ia ter novas amigas. E aí minha mãe me comentou, e aí eu falei, então eu aceito sim. E aí aqui estou eu. Foi um trabalho e é um trabalho espetacular para a formação das jovens. Na minha opinião, a formação de uma filha de Jó, ela é bastante proveitosa, porque a educação se começa dentro de casa e a ordem, ela faz com que dê continuidade a essa formação educativa de meninas a partir de 10 anos que ingressam na ordem, que ali vão aprimorando a sua parte espiritual, a sua maneira de falar oralmente, se tornarem grandes líderes perante a sociedade. A maçonaria, o Betel em si, me ajudou em todos os aspectos da minha vida, principalmente na adolescência. Me ajudou a ser mais sociável, a ter uma oratória muito boa. Isso aqui, tudo que eles nos ensinam, nos ajudam a ser uma cidadã, um cidadão muito melhor. Isso aqui me ajudou não só na adolescência, mas também para a vida adulta. Aqui eles não querem só que a gente entre na sociedade de uma forma perfeita. Eles querem que a gente entre na sociedade como que nós somos. Nós sendo nós mesmos, mas sabendo o certo e o errado. O Demolei tem obrigação de ser um bom rapaz. Existe uma frase que diz que para ser um bom homem não é preciso ser um Demolei, mas para ser um Demolei é preciso ser um bom homem. Então todos os Demoleis têm a obrigação de serem corteses, patriotas. Dentro do capítulo nós ensinamos valores como, por exemplo, falamos sobre eleições, como acontece dentro do nosso capítulo. Falamos sobre atividades sociais que participamos, não só o 7 de setembro, não só saber cantar o hino nacional, mas valores de civilidade. Dar uma boa tarde quando você chegar nos lugares, retirar um lixo do chão, ser uma pessoa educada, ter uma cortesia, ser de fato um civil, respeitável aos olhos dos homens de bem. Isso que a gente ensina aqui dentro do nosso capítulo. Da importância desses princípios não serem perdidos, que muitas vezes acabam sendo perdidos pela modernidade. Esta questão de tratar os mais velhos de senhor, senhora, esta questão de, até dentro do contexto familiar, de pedir a bênção. Então a maçonaria e os seus capítulos subordinados, né, que são os paramaçônicos, eles primam por essa questão familiar, patriarcal, pai, mãe, né, e que dão esse contexto de respeito. Com o passar do tempo, ainda mais no mundo tão diferente que a gente vive hoje, eu percebo que muitos dos valores, que, por exemplo, que eu acredito, eles têm se perdido ao longo do tempo. Muitas jovens não têm noção dos valores do que é família, do que é ser uma cidadã de verdade. E aí, quando eu paro para pensar no tempo, na minha adolescência em que eu estava aqui, eu vejo que isso foi importante para mim. Eu fui uma jovem responsável, eu fui uma filha responsável e obediente. E eu procuro transmitir isso para as minhas filhas também.
são talhados e talhadas, porque eles veem aqui 90% dos maçons de nível, pais, homens de verdade, homens religiosos, não importa qual é o segmento religioso, que botar esse nome. Só tem um, que todos convergem para o centro para dizer Deus. Até o ateu, não sei se você sabe dessa história. A mulher chegou para o homem e disse, rapaz, que religião tu professa, rapaz? Tu não sabe de nada. Tu é um ateu. Ele disse, sou, graças a Deus. É muito importante porque é uma maneira de educação desses jovens, né? De realmente eles terem aquele valor de família, aquele valor do valor do Brasil, né? O que nós somos para a nossa nação, não é? Então, são jovens que aprendem muita coisa, trazem seus conhecimentos e que realmente, quando você, no seu mundo profissional, depois, quando você torna mais adulto, que são todos adolescentes, eles já têm um caminho, um caminho da retidão, né? Daquilo que é correto, daquilo que é certo. Então, as filhas de Jó e os Demolay realmente fazem a diferença na sociedade de Barreiras, porque são jovens imbuídos dos melhores ideais. O capítulo Juventude Barreirense tem uma grande importância na parte filantrópica da nossa comunidade, do nosso município de Barreiras. O capítulo Juventude Barreirense, ele desenvolve ações sociais. As Filhas de Jó, ela é muito fundamentada dentro da filantropia. Nosso carro-chefe é fazer filantropias, sempre estar ajudando quem necessita. A gente, todas as gestões, nossas gestões duram 6 meses cada uma, todas as gestões sempre buscam estar realizando filantropias. Dentro do nosso capítulo, há cerca de 30 anos, mais de 30 anos, já fizemos diversas filantropias. Os meninos, eles sempre estão disponíveis para fazer um trabalho social em nossa cidade. Com o próprio capítulo, já desenvolvemos vários projetos sociais que visam, de fato, estender a mão. Nossa filantropia não é apenas doar físico, mas doar o afeto também. Acho que o mundo precisa muito disso, do afeto que nós levamos para eles, de mostrar que nós estamos vendo os mais necessitados, as pessoas que estão à margem da sociedade, e mostrar para elas que a gente se preocupa com elas. Não só doar, mas doar carinho, doar uma palavra amiga. Nós temos o convívio com o abrigo dos idosos, o convívio com a PAI. Ficamos à tarde lá, visitando, ouvindo, dando o nosso tempo. Para a maçonaria, ela conseguindo ver um capítulo Demolay como um projeto da loja, como uma extensão das atividades da loja, ela pode inserir maçons que talvez estejam distantes disso, não tiveram a oportunidade de ser Demolay, não trabalharam em outras entidades que prestam esse auxílio, de se envolver também. Uma coisa é você contribuir financeiramente, levar uma cesta básica, outra coisa é quando você vai lá no asilo, quando você vai na creche, quando você vai no instituto carente que trabalha com jovens e vivencia aquilo, e a gente faz isso, né? Eu já fui fazer entregas de cestas alimentícias em creche, onde eu tive que me vestir ali de um personagem, brincar com a criançada, e isso eu já como maçom. Então, ajuda a despertar também para aquele maçom que não tem essa vivência. Nós também costumamos muito ir ao abrigo dos idosos, porque nós sabemos que aqueles idosos que estão lá, nem todos têm família, eles estão sozinhos. E quando nós levamos também esse amor, essa atenção para eles, nós estamos mostrando para eles que eles não estão sozinhos, que tem alguém que olha por eles. Nós costumamos, sempre que possível, arrecadar alimentos, montar cestas básicas e doar para as famílias que necessitam de alimento. Gostamos muito de fazer os trabalhos sociais. Eu acredito que isso é o mais importante no crescimento das meninas, porque estar ajudando ao próximo naquele trabalho social é importante tanto para a formação do caráter dela, quanto para uma saúde mental. É muito, muito bom. Eu tenho procurado fazer parte, estar presente em todas as reuniões, e eu acho que a gente precisa ser melhor nisso. E a gente tem condição de ser melhor nisso, para que elas possam enxergar o outro de forma diferente, para que elas possam ser mais empáticas e buscarem soluções alternativas para a gente transformar um pouco a vida do outro. Acho que a gente está pecando um pouco nisso. Já realizamos diversas atividades sociais em nosso capítulo, participamos também em muitas que a loja já desenvolveu,
Do capítulo eu posso citar algumas, como o nosso projeto mais recente, o Sou Pão Solidário. Uma ação grandiosa que eles começaram, que é referência dentro do Estado. Ele tem como finalidade conduzir uma porção de marmita, de sopa, a realmente quem realmente necessita daquele alimento. Todos os domingos nos reunimos aqui mesmo, no anexo da loja, para fazer marmitas de sopa. Distribuímos à noite em bairros mais fragilizados de nossa cidade. E é uma oportunidade, né, de crescimento junto com esses meninos. Você vê o crescimento deles quando é o responsável da semana, quando eles têm que comprar as verduras, que coordenar todo o grupo. E principalmente na hora da entrega, o sorriso é visível. Então, dentre de todas as ações que as mães estiveram presentes, né, o Sou Pão Solidário foi uma das maiores. Além de que a gente leva carinho, leva amor, leva alguns valores que a gente emprega dentro do capítulo e conduz até a sociedade, a quem realmente necessita. Então, a filantropia produzida e empregada com os demolês é de fundamental importância para fazer com que a sociedade seja uma sociedade mais justa, né? Então, ajudando, de certa maneira, a própria sociedade barreirense. A Ordem Demolei, ao desenvolver, isso faz parte hoje até do programa de gestão, né, de cada mestre conselheiro, desenvolver o altruísmo ali e aquela coisa de ajudar o próximo. Então, na atividade do capítulo, que é ali sempre entre os jovens, né, desenvolvidos os projetos por eles, coordenados por ele, executados por ele e com a supervisão do tio, que é esse o papel do conselho, ele já começa a trabalhar isso para levar para a sua vida fora, né? Eu, por exemplo, até hoje estou dentro dessa seara. Faz parte do projeto de cada venerável, ter ou não a execução de projetos sociais. Na Ordem Demolei, isso é obrigatório no programa de gestão. Uma filantropia que a gente faz anualmente, a gente gosta muito de fazer, é arrecadar brinquedos para doar num cantinho do Senhor dos Aflitos. São quase 200 crianças e nós todos os anos arrecadamos os 200 brinquedos. Nós passamos o dia lá no cantinho, nós interagimos com essas crianças, nós entregamos os brinquedos e mostramos para elas que dentro do mundo há alguém que se preocupa com elas, alguém que está ali buscando levar essa felicidade para elas. O presidente do Conselho Consultivo do capítulo Demolei, ele tem como formação a orientação, acompanhar, orientar, supervisionar os demolês. Os demolês são quase que independentes, porém precisamos do capítulo, precisamos do conselho para poder acompanhar, orientar, verificar se realmente está certo, mas toda a parte administrativa interna do capítulo é feita pelos demolês. O conselho está para apoiar, dar um suporte, orientar. O atual conselho ele é constituído por um mestre maçom de cada loja da cidade de Barreiras. Nós temos 8 lojas em Barreiras e cada loja indica um mestre maçom para participar do conselho. A Ordem Internacional das Filhas de Jó tem uma constituição e um estatuto próprio. Ela é autônoma. Então, a partir da hora que uma loja maçônica patrocina um Betel, a loja maçônica indica um mestre maçom para ser o guardião do Betel. Esse guardião do Betel, ele é o elo entre o Betel e a loja maçônica. Tudo que acontece no Betel, ele presta conta para a loja maçônica, da mesma forma que tudo que o Betel precisa, ele traz da loja maçônica para o Betel. Qual é o papel do guardião? O papel do guardião é acompanhar a guardiã durante os trabalhos do Betel. Na ausência da guardiã do Betel, ele é que toma a frente. Durante o processo de sindicâncias, né, para novas filhas de Jó, ele que faz a verificação do parentesco maçônico, que para ser filha de Jó, uma menina ela precisa ter um parentesco maçônico, que seja filha, neta, sobrinha, afilhada, entendeu? De um maçom, tem um parentesco de algum grau maçônico. Ele audita os livros do Betel, todo final de semestre, todo final de gestão, que uma gestão de um Betel dura 6 meses, então ao final dessa gestão, ele audita os livros, vê a tesouraria se está tudo certo, se está tudo em dia, para poder passar para a próxima gestão que se inicia. Se eu parar para resumir todo o trabalho da guardiã, eu posso dizer que a guardiã ela faz tudo, só que com apoio dos outros membros do Conselho Guardião do Betel. O principal objetivo da guardiã do Betel é garantir o bom funcionamento do Betel, garantir que as filhas de Jó estejam recebendo todos os ensinamentos que o Betel se propõe a passar,
garantir que essas meninas estão sendo bem acolhidas e à vontade dentro do Betel, garantir que todo o trabalho esteja acontecendo como deve acontecer e dentro das leis. A responsabilidade de ser mestre conselheiro é bem grande. Como eu também falei, eu tenho a função de presidir os trabalhos aqui dentro de casa. Então, se tem algum problema, liga para o Saulo. Se tem alguma coisa errada, liga para o Saulo. Ah, o sopão, está faltando macarrão, liga para o Saulo. Então, assim, é um papel mais de resolver problemas. É um papel mais de estar sempre disponível, de uma forma presente ou não. Estar sempre presente nas atividades, na organização de qualquer tipo de atividade que seja, de qualquer tipo de evento. De fato, se doar pelo capítulo. Como honorável rainha, a gente tem como responsabilidade estar à frente de todas as atividades do Betel. A gente tem que dar propostas para as meninas, tanto que elas gostem, tanto que seja realmente o que o Betel quer ensiná-las, que é ser justas, corretas, sermos verdadeiras e as mulheres mais justas em toda a terra. Então, a honorável rainha, ela precisa ter aquela mente de realmente ser responsável, não só pelas atividades do Betel, mas por todas as meninas. Ao mesmo tempo que a gente tem que pedir uma forma de comprometimento dela com o Betel, a gente também tem que ser amigas delas. Sempre estar trazendo elas para as atividades, as ritualísticas e as filantropias. Porque é um sentimento de liderança que eles dão para a gente. E é muito, muito importante. Estar aqui à frente das ritualísticas, estar à frente dos projetos que a gente propõe, é muito bom. Eu acho que é investindo e apostando nesses jovens de 12 a 21 anos que a gente consegue ter todo um contexto positivo de futuro. A gente encontra o futuro nesses jovens. Porque é dentro da ordem, né, que eles vão conhecer, que eles vão estudar, que eles vão se preparar para serem pessoas do bem, homens que estão preocupados com o coletivo, né, que estão preocupados em conduzir, em fazer um legado que vá perpetuar as boas escolhas. O Demolei, aquele que é Demolei, ele é diferenciado na sociedade. A gente adquire desde novo muitos princípios em que o maçom só vem adquirir quando aqui entra. E nós, quando jovens, já adquirimos. Então, a gente aprende lá, como Demolei, a gente aprende a respeitar, mas também em ser respeitado. A gente aprende a delegar tarefas, mas também em absorver as tarefas delegadas. Ou seja, é uma escola fantástica. Todos os ensinamentos que aqui dentro a gente vê, as 7 virtudes, a oração das 21 horas, todo esse contexto bíblico, todo esse contexto histórico, todo esse aprendizado através dos valores do próprio Jacques Demolei, esses valores são de fundamental importância para a condução desses jovens, futuros médicos, futuros advogados, futuros políticos, e todo o contexto, e dessa forma eu tenho certeza que a gente vai construir uma sociedade mais justa, mais correta, mais humana. Eu tive que estudar, né, para poder caminhar junto com o João Vitor. Eu agradeço muito a ter conhecido sobre a vida de Jacques Demolei, sobre os seus méritos, né, por todo esse contexto que eles passam e que venham a conduzir pessoas fantásticas, como eles estão agora. Na construção daqui, fizemos questão de, nessa sala que tem da frente aqui desse contato, a gente ia fazer um átrio, uma saída, porque ia trolhar. Se você não passasse, do átrio mesmo você saía. Mas não teve espaço para fazer essas coisas todas. Mas naquela área de lá, eu fiz mesmo questão, conversamos muito, discutimos muito, para aquecer a área para os demolês se reunirem. No dia, logicamente, que não teria sessão dos outros corpos aqui ou da maçonaria em si. E os demolês, eles faziam as reuniões dele naquela área. No início da criação do Demolei e do Betel, eles reuniam aqui. Mas foi feito a sala para o Betel, a sala para o Demolei, então você passou. Nós tínhamos montado aqui, com Eudo Castro, nos cedeu para o grupo filosófico, que tomava conta também
das filhas de Jó e do Demolê. Então nós fizemos aí um anexo que tem aqui na frente, já estava construído quando eu voltei de novo para a inspetoria, porque foram 2 vezes que eu fui para a inspetoria, e nós fizemos essa parte e colocamos a última parte lá desse complexozinho aí para os Demolê e filhas de Jó, que tinha até separado para guardar seu material, sua coisa, e para não usar o templo maçônico, porque hoje está uma mistura muito grande já. Eu, particularmente, com alguns irmãos, era contra que os Demolês viessem fazer reunião dentro do templo, porque o templo, para mim, ele deveria ficar um pouco fechado, como foi na outra loja, e na hora que você toma conhecimento do que você está curioso, você quer saber, você começa, muitas vezes esteve aqui, eu conheço Demolês que não veio para cá, porque, maçonaria isso eu não quero. Começou a algum maçom, dar certo dos Demolês ao templo, e muitos Demolês encontraram em cima dos altares, principalmente do primeiro e segundo vigilante, os rituais, e começaram a ler. Então, o que é que passou na cabeça de muita gente? Perdeu o interesse, porque acabou o segredo. Se ele está vendo tudo isso aqui, quando ele entrar não tem surpresa nenhuma, apenas de conversa, da conversa toda que existe durante a iniciação. Mas do que nós temos aqui, para ele não está surpresa. E bonito, e gostoso, é a surpresa que a gente chega. Profanos entram aqui na loja, não só as cunhadas. Por ocasião de festa, de alguma coisa, eles vêm, né? Então vai perdendo aquela harmonia, aquele segredo chamado, né? Se você procurar os maçons do meu tempo, a gente vem de uma maçonaria que era maçonaria fechada, assim, você quer saber, venha. Muita gente deixou de ficar na loja porque vazou informações lá fora. A gente chamava nem goteira. O goteiro era aquele que não era maçom, mas o maçom ele fazia um papel pior do que o goteira, porque ele levava a mensagem real que aconteceu para lá, como diz, o mundo profano. E quando a gente está aqui e chega e diz, juro e prometo guardar o mais profundo silêncio sobre tudo que vi e ouvi. Isso a gente aprendeu e se conserva hoje. A gente diz isso e tem que guardar. Porque a maçonaria tem os seus segredos. É claro, tem os seus segredos. E os irmãos sabem qual é o segredo da maçonaria. Antigamente, nem o que se discutiu aqui dentro poderia sair. Mas hoje não. É só os segredos. Só os segredos não podem ser revelados lá fora. E todo mundo que sempre me perguntou, a maçonaria tem isso? Eu digo, tem. A maçonaria tem bode? Eu digo, tem. A maçonaria corta a língua? Eu digo, corta. Pode olhar, muita gente tem a língua cortada. Entendeu? A maçonaria, o que é que faz lá dentro? E como é que eu sei? Entre. É de fundamental importância a loja apoiar os Demolês, incentivar os Demolês, porque eu acredito que os Demolês é a continuidade da maçonaria universal. Né? A gente consegue ter grandes nomes vindo dessas fileiras dos Demolês para se tornar maçons de verdade. Interessante é que a fraternidade barreirense, eu vou dar essa sugestão, não tem aproveitado o Demolê dessa loja. Parece que nós temos 4 ou 5 Demolês aqui dentro. Inclusive o atual venerável foi Demolê e teve uma escada muito alta. Ele subiu muito como Demolê. De forma que a loja deve aproveitar o Demolê. Se ele não trabalha, se ele não tem um recurso para se manter na loja, que a loja pague até que ele tenha esse recurso. Mas traga o Demolê para a fraternidade barreirense. É um jovem educado, é um jovem que recebeu uma orientação muito especial. Não tenho dúvida. Eu pretendo ser maçom. Eu acredito que o intuito da nossa ordem seja esse, criar bons homens. Então, aqui dentro da nossa casa,
onde garotos de 12 a 21 anos são preparados por 9 anos para serem bons homens, bons pais, bons maridos, e quando a hora chegar, bons maçons, eu acredito que eu também pretendo, eu quero ser maçom. Eu, como presidente do Conselho Consultivo, eu acredito que a formação do jovem, ela vem desde cedo. Para isso, a gente tem um castelo, que são crianças e jovens de 7 até 11 anos de idade. Passando a 12 anos de idade, eles passam a ser demolês de 12 a 21 anos de idade. Todo esse aprendizado empregado desde aos 7 anos, ele vai tornando um jovem, um homem de bem, que vai seguir as leis. E para se preparar também para se tornar um maçom. Não necessariamente todo demolê vira maçom, mas é de fundamental importância que a própria maçonaria absorvam esses demolês para colocar para ser maçom, pois ele já vem aprendendo desde aos 7 anos, desde aos 12 anos, os valores que também empregam na maçonaria. Então é de fundamental importância esse apoio, esse suporte, e não deixar os demolês, depois que virar sênior demolês, que após os 21 anos, os demolês viram sênior demolês. Depois dos sênior demolês, ele não tem mais o suporte das lojas maçônicas. É de fundamental importância, sim, que o demolês se torne maçom para se tornar uma pessoa com continuidade na formação cívica e moral do seu aperfeiçoamento. Que todo demolê deva ser maçom, eu acho que não. Eu acho que não necessariamente, porque para que você leve esses valores, você pode levar para qualquer lugar, né? Muitas vezes, quando a gente ingressa na maçonaria, o que é que a gente costuma ver? Ah, não, e fulano de tal já era maçom lá fora, só não era iniciado, né? Ela conseguindo aproveitar do demolê que conseguiu imprimir na sua vida esses valores, claro, ela vai fortalecer a sua loja, e fortalecendo a loja, ela fortalece a maçonaria como um todo, né? Hoje a gente tem exemplos aí de demolês que se tornaram grão-mestres, muitos demolês que foram veneráveis de sua loja. Eu fui um exemplo, se não me engano, o primeiro do capítulo, né, que se tornou venerável. Eu, do capítulo Juventude Barreirense, que eu me recorde, antes de mim não houve. Eu fui venerável mestre da loja Amor e Progresso lá em Luiz Eduardo Magalhães, que é onde eu resido já há 15 anos. Então, fortalece as ações da loja, né? E aí, dessa forma, fortalece também a maçonaria. Mas não necessariamente tem que ser um caminho obrigatório. Muitas vezes o demolê vai descobrir ali que poderia ser maçom depois que já fez uma caminhada longa afastada disso. Eu acho que precisa de esperar um pouco mais para ingressar um demolê na ordem, porque ele está ainda em formação. Mesmo que ele já tenha saído do capítulo pela idade que está, 21 anos, tá certo? 20 anos, ele precisa de amadurecer. Eu acho que hoje os filhos estão chegando aí aos 30 anos sem estar totalmente amadurecidos. As entidades paramaçônicas, elas são o futuro não só do Brasil, mas o futuro do mundo. Hoje, a Ordem Demolei, ela é considerada a maior entidade de jovens do mundo. E as filhas de Jó estão caminhando também para isso. A gente entende que a formação, a gente não vai conseguir mudar os seres com a idade já de meia idade para cima. Então, tudo depende da formação, tudo é questão de educação. Eu as vejo como instrumentos para aperfeiçoar a juventude na ótica da fraternidade, do respeito às leis, do patriotismo, da família, das escolas, enfim. Eu as entendo como um grande instrumento para melhorar a humanidade, as organizações paramaçônicas, as filhas de Jó e os Demolei. Necessário. Formam-se jovens, masculino e feminino. De suma importância porque a formação do caráter, a formação social, o civismo, o exercício da cidadania, o patriotismo, tanto para a filha de Jó como para Demolei. O capítulo Juventude Barreirense tem uma grande importância dentro do contexto da nossa cidade. Ele, além de fazer o trabalho individual com cada Demolei, também fundou o capítulo Luz do Priorado, fundou o Castelo, Priorado número 71, e o Clube de Mães, Pais e Amigos, Flores do Cerrado, número 330. Eu percebo que no tempo em que eu era ativa, na minha adolescência, os pais eles eram mais presentes. Eu acho que se faz necessário essa presença.
E eu percebo, não só aqui dentro, mas no mundo profano, como dizem, os pais estão deixando os filhos sozinhos, talvez sem o acompanhamento devido. Pode ser que eu seja muito careta, mas eu prefiro pecar pelo excesso. Eu acho que os pais precisam estar presentes, eles precisam vivenciar, até para que possam entender, de fato, o que é isso aqui, o que é ser uma filha de Jó, o que é a instituição. Eu vejo dessa forma. O Clube das Mães e Amigos da Ordem Demolei, ele foi criado no ano de 2020, né, com a finalidade de auxiliar e orientar e trabalhar junto com a Ordem Demolei. Para o capítulo Demolei é de fundamental importância. Todas as filantropias são conduzidas pelas mães, pelos pais e amigos. Para você participar do Clube de Mães, não necessariamente precisa ser um pai ou uma mãe de um Demolei. Basta ser um amigo da ordem da causa. No início, né, nós não tínhamos um número de mães para formar a diretoria. Mas então fomos conhecer novas mães, procurar, visitar, para que o clube fosse fundado. Hoje, o clube ele atua juntamente com o Conselho Consultivo, né, em apoio à Ordem Demolei. Nós temos várias funções, entre elas, né, favorecer a frequência do Demolei no capítulo, né? Isso é primordial da família, né? Ajudar nas ações, né, da Ordem Demolei, ações como o Festival do Açaí para arrecadar fundos, as viagens dos meninos, entre tantas outras. Então, eu não vejo a Ordem Demolei hoje separada do Clube das Mães, né? Porque é essencial para a Ordem que as famílias, principalmente as mães, né, apoiem seus filhos e ajudem em todas essas tarefas. Ou seja, o capítulo Juventude Barreirense é um capítulo muito atuante em busca de atender os anseios da sociedade, atender a necessidade do capítulo e também a aproximação dos pais, dos amigos e das mães dos Demolês. A minha família sempre gostou bastante da Ordem. Eles sempre foram bem receptivos. Quando eu apresentei de primeiro momento, depois que eu iniciei meus 2 irmãos de sangue. Um deles é Demolei também, Tiago tem 13 anos. Meu outro irmão, Rafael, 11 anos, ele é escudeiro dentro do nosso castelo. E depois de 2 anos também, meu pai também entrou na família. Foi iniciado há pouco tempo na fraternidade. Desde quando eu entrei na maçonaria, eu sempre tive uma visão muito positiva, no primeiro momento, em relação aos Demolês. E quando eu já estava em Luiz Eduardo Magalhães, lá também foi feita a instalação de um capítulo, através do capítulo daqui de Barreiras. Com o crescimento do Clube das Mães, né, nós conseguimos, junto com os meninos, conduzir e reerguer tanto o capítulo daqui de Barreiras, quanto o capítulo de Luiz Eduardo, né? E hoje nós temos um número muito grande de mães, né, que frequentam, que apoiam, que se emocionam, né? E recentemente também em Luiz Eduardo foi fundado o Clube de Mães de lá. E a educação para você implantar, você tem que começar de cedo. E esse é o trabalho que as filhas de Jó e Demolei estão fazendo, buscando fazer, que é implantar de cedo, cada vez mais novos, de 12 a 18 anos, 19 anos, 20 anos, no caso de Demolei, filhas de Jó também de 11 anos. Nós já temos agora as abelhinhas, já temos a colmeia, já temos ainda as entidades dos Demoleis ainda menores ainda do que isso, ingressando com 7 anos. Antes da pandemia, nosso batel era muito ativo, nosso batel era muito cheio. Mas como qualquer outra instituição, após a pandemia, a gente teve que se reestruturar. E aí a gente estava passando por um momento que era muito complicado trazer filhas de Jó. E aí, as meninas sempre tiveram o desejo de fundar as abelhinhas. Que são crianças, é uma outra ordem paramaçônica voltada para crianças, meninas, dos 5 aos 9 anos de idade. Era pensando justamente nisso, que a gente estaria criando meninas para que essas meninas se tornassem filhas de Jó. Nós vamos fundar as abelhinhas aqui e teremos essas meninas. Ok, a gente começou a passar pelo processo, fundar as abelhinhas.
Milagrosamente, no mesmo dia que nós fundamos as abelhinhas, nós iniciamos 11 filhas de Jó. Então, um Betel, que antes a gente fazia reuniões com o número mínimo, que era 7, hoje a gente faz com o número mínimo de 18, 20. Porque eu vivi a pandemia, o pós-pandemia, e vi como foi difícil garantir que o Betel não fosse fechado, não fosse desinstalado. E aí, quando a gente funda as abelhinhas e vê o Betel se reestruturando, é um momento de emoção, de pensar, a gente fez a escolha certa, a gente está seguindo o caminho certo, e agora é levar a colmeia para frente e garantir que ela faça 30 anos, igual o Betel conseguiu fazer 30 anos. Então a gente veio fazendo um trabalho de reconstrução com o apoio da loja maçônica, entendeu? E hoje a gente conta com 35 filhas de Jó aproximadamente, entre filhas de Jó e abelhinhas. Temos 3 filhas, Gabriela com 14 e Giovana com 11. Elas ingressaram em dezembro de 2023. E Gisele com 5 anos, que ingressou nas abelhinhas, também em dezembro de 2023. E aí, o porquê, né? O porquê trazer essas meninas para o grupo também. Eu percebo e a gente acredita nos valores da instituição, que compactuam com os valores do que nós acreditamos. Então, a gente vive uma família maçônica, eu como filha de Jó, meu esposo como maçom, e assim, não seria diferente para com as nossas filhas. Elas também, é do nosso desejo de que elas também vivam isso aqui dentro. Então, quanto mais cedo a gente trouxer os nossos filhos para dentro daqui da loja, para dentro desse seio, para dentro dessa organização fabulosa que é a maçonaria, mais seguros eles vão estar e melhores homens, melhores mulheres eles serão. E é justamente isso que aconteceu com meu filho aqui dentro da ordem. João Vitor, chegou um menino, né, e está saindo um homem formado. E foi assim um desabrochar muito rápido. Houve um fato muito emocionante. Ele estava para presidir a última sessão, né, como mestre conselheiro regional, e o templo aqui da loja estava ocupado. Então, eles foram procurar uma outra loja para sediar a região, a reunião. E a loja que cedeu o espaço, que cedeu o templo, foi justamente a loja que foi construída pelo meu pai, né? Então, ele conduziu a última reunião dele como mestre e conselheiro regional, ao lado da foto do avô, da loja Estrela de Davi, onde meu pai foi um dos fundadores e foi venerável. E ele me manda a foto do avô e repete: eu vou ser como meu avô. E esse legado dele, eu sei que foi conduzido pela Ordem Demolei. Gostaria aqui de agradecer o apoio da loja Fraternidade Barreirense, aos Demolês, capítulo Juventude Barreirense Demolês de Barreiras, número 94. É de fundamental importância o apoio da Fraternidade Barreirense. Também é de fundamental importância todos os consultores que fazem parte do Conselho Consultivo. Então, todos os consultores, mais o presidente, faz uma junção e uma comunicação aberta com todos os jovens apoiados pela loja Fraternidade Barreirense. Então, eu gostaria de deixar aqui meu apoio, meu agradecimento incondicional a vocês, mestres maçons da loja Fraternidade Barreirense. Foi a Ordem Demolei, foram os tios que prepararam João Vitor para a vida. E eu só tenho a agradecer. Gratidão ao grande arquiteto do universo por ter proporcionado ao meu filho essa mudança, né? Esse lado da vida. Quando eu falo em mudança, eu me refiro a um mundo melhor. Que ele pôde
fazer de bom e que pode levar daqui. Quando ele entrou, a gente ainda estava em luto, né? Então, ele tinha perdido a irmã mais velha e o primo, que era muito próximo dele. Então, esse luto, ele foi trabalhado com os irmãos Demolês. E aí, ele desabrochou. Eu não consigo imaginar minha vida sem as filhas de Jó, sem a maçonaria. Se eu paro para pensar quem é que seria Laísa sem todo esse ensinamento, sem todo esse aprendizado, não consigo pensar em nada. Eu não consigo todos os dias acordar e não pensar, olha, acho que esse final de semana tem reunião, olha, eu podia propor isso ao Betel, fazer isso para o Betel, porque acho que vai ser interessante. Eu não consigo não tomar decisões na minha vida sem pensar como filha de Jó. Pensar que eu, como filha de Jó, eu faria o quê nessa situação? Eu faria isso. E assim, é gratidão. Eu não me enxergo sem as filhas de Jó. Eu tenho uma fala que eu costumo dizer que o Betel para mim é como se fosse galáxia. As filhas de Jó são umas estrelas. Então, sempre quando uma estrela está ali se apagando, precisando de ajuda, vem as suas outras irmãs para ajudar ela a se erguer, para ajudar a brilhar novamente. Isso aqui para mim é uma segunda família. Ter as meninas como irmãs é ter o sentimento de paz e acolhimento e farra e guerra. Então é muito, muito, muito bom mesmo. Isso aqui para mim é uma família e eu adoro. Tudo isso é possível por causa do apoio incondicional da Fraternidade Barreirense. E também eu gostaria aqui de agradecer esse apoio e pedir que vocês apoiem mais ainda. Quanto mais vocês apoiem, esses jovens irão crescer, irão se desenvolver e tudo isso serão frutos das atitudes empregadas por vocês, mestres maçons da Fraternidade Barreirense. Eu agradeço muito, sempre que eu tenho oportunidade, à maçonaria, à Fraternidade Barreirense, aos tios maçons que se dedicaram a vir às reuniões. E agradeço grandemente a meu pai, que quando começou a vida dele na maçonaria, eu acho que ele nem imaginava como isso impactaria na minha vida. Eu sou Demolê há 30 anos, fui iniciado e instalei o capítulo Bom Jardim, da Ordem Demolê 294, em Botirama, Bahia. Mas quando eu trouxe a minha filha para o Betel, ela foi aceita, que eu comecei a acompanhar, que me convidaram a fazer parte de um conselho, e eu comecei a entender mais sobre a ordem, eu fui me aprofundando mais, e o meu sentimento hoje é de pertencimento. Eu peço perdão a meus irmãos Demolê, mas meu coração hoje é roxo. Eu sou um escravo de Jó. Eu acho que esse é o assunto que eu mais falo, que é realmente engraçado, porque eu entrei na maçonaria pensando que era algo de comida. A minha tia comentou que aqui sempre tinha muitos rodízios de pizza, de comida, que os tios gostavam muito de dar jantar. E aí eu falei, nossa, que legal, então eu acho que vai ser um aprendizado sobre comida. E aí eu entrei pensando, nossa, eu vou comer muito lá. Sinto que fiz um trabalho tão bacana que no dia que eu saí da maçonaria, eu só vivi emoção maior quando eu tive minhas filhas. Porque a todas aquelas meninas, quando eu saí com aquela música Maria, Maria, elas expressavam tanto amor que eu nunca tive tanta certeza que eu acertei no trabalho das filhas de Jó. A gente sempre teve muito orgulho. A gente fazia questão de estar presente. Ensaiar sempre foi muito feliz. Ensaiar para uma ritualística, a gente ensaiava com afinco, com a fala na ponta da língua, porque o sentimento, né, que a gente sempre teve dessa questão do pertencimento, a gente ficava pensando, quando as pessoas vierem prestigiar uma das nossas ritualísticas, a gente queria que elas também se encantassem com o nosso encanto, com tudo aquilo, com toda essa magia que existe também. E foram bons tempos e fomos muito felizes nessa época. Era muito bom. Reconheço o trabalho da loja maçônica. Fui muito feliz quando trabalhei aqui.
pessoas respeitosas, respeitavam todos, todos me respeitavam, nunca tive um dissabores em fazer esse trabalho na maçonaria. Faria de novo, mas agora é outra etapa. E é uma gratidão eterna ter participado de um trabalho tão nobre como esse. Gratidão por ter podido estar aqui, por ter feito parte, por ter participado. E hoje, mais feliz ainda, mais grata ainda, pelas minhas filhas também estarem. Mas assim, o agradecimento é para a Loja Maçom Fraternidade Barreirense por um todo. Sem o apoio dela, o Betel 03 não chegaria nos 30 anos que fez agora, 3 meses atrás, com tanta pujança, entendeu? Em especial aos nossos irmãos que me antecederam aqui como guardiões do Betel. Eu não vou aqui me arriscar a falar nomes, porque são muitos e eu posso esquecer de algum, e eu não quero estar desmerecendo nenhum nesse momento. Mas o crédito é todo para a Loja Maçom da Fraternidade Barreirense, número 44. Quero agradecer muito à Fraternidade Barreirense por 30 anos atrás ter se disposto a trazer as filhas de Jó. Alguns maçons eles não podem pensar muito sobre isso ou entender isso, mas se eles refletirem um pouquinho, eles vão entender como eles impactaram a partir do momento que tomaram a decisão de trazer as filhas de Jó e manter as filhas de Jó em Barreiras, como eles impactaram na vida de centenas de mulheres. A importância que nós formamos líderes. Isto é que é importante do Demolei e do Betel. Formamos líderes aqui dentro da loja. Demolei Filha de Jó, os grandes pensadores deles é preparar o mundo melhor, mais humano, mais digno, formar homens e mulheres dignos de mudar o destino de todas as nações, uma vez que eles estão no mundo todo, tanto Demolei como Filha de Jó. E eu vejo isso de uma forma muito significativa e que deva permanecer sempre no seio da maçonaria.